E aí, pessoal, boa noite. Vamos lá para aquela aula deliciosa de ponteiros. Então, a gente, como a prova a gente empurrou para frente um pouquinho, né? Nosso conteúdo da prova vem até esse pedaço aqui, né? Fechando funções com essa parte de ponteiros. Então, a gente vai ter, na semana que vem, a gente vai ter o CIA, né? Então, o CIA vai ter choque com nossa aula na terça-feira. Então, na terça-feira, provavelmente, a gente não deve ter aula, mas na quarta é aula normal. Então, só na terça que eu acho que vai ter alguma atividade que é geral, né? Alguma palestra, não lembro agora exatamente, sei que está tendo choque. Na terça-feira, aí no período da nossa aula, não tem aula, né? Vai ter a atividade do CIA. Mas na quarta-feira é normal. O CIA encerra antes da nossa aula, então a gente vai ter aula na quarta normal. Então a gente vai ter, hoje para fechar, conteúdo. Se não der para fechar hoje, né, eu termino isso aqui amanhã. A gente vai ter, pelo menos boa parte da aula de amanhã, mais a aula de quarta-feira que vem, para trabalhar bastante essa parte de exercícios, principalmente essa parte final de funções, e especialmente ponteiros. Então, como ponteiro eu sei que é uma parte que o pessoal começa a ter um pouco mais de dificuldade, né, até aquele diagnóstico que a gente fez no início do período, acabou levantando essa questão, né? Quando começa a chegar nessa parte aqui de ponteiro, alocação dinâmica, o pessoal começa a ter um pouco mais de dificuldade. Então, não estou com pressa aqui não. Vamos andar bem tranquilo com esse conteúdo. Tá com dúvida, pergunta, não carrega dúvida para casa. Tá? Então, vamos bem no ritmo tranquilo aqui a partir de agora. Então vamos lá, ponteiros. A linguagem C, né, por ter se permitir que a gente trabalhe com ponteiros, né, ou seja, acessar diretamente endereços de memória, né, isso acaba sendo aquela frasezinha lá do Homem-Aranha, né, com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, essa questão da gente poder acessar diretamente endereços de memória, né, por meio da linguagem de programação, no caso usando ponteiros, né, que a gente vai pegar esse conceito hoje, permite que a gente faça muita coisa de bom, né, de interessante na linguagem de programação, que a gente otimize muito o código, que a gente faça um código muito mais eficiente, mas também permite que a gente faça muita besteira no meio do nosso código. Então a gente tem que ter um controle muito preciso quando a gente está trabalhando com ponteiros. Porque como ele está acessando diretamente endereços de memória, né, a gente pode fazer, né, causar alguma bagunça ali na forma como o computador está armazenando as coisas, né, alterar conteúdo que a gente não devia. Então, apesar de que hoje os sistemas operacionais meio que blindam um pouco essa questão, né, cada aplicação acaba rodando na sua própria caixinha isolada ali dentro da memória, né? Antigamente não tinha isso. O sistema operacional não tratava essa questão. Todas as aplicações compartilhavam lá a memória, né? E se uma aplicação tentasse acessar uma parte de memória que outra aplicação já estava usando, o sistema operacional não barrava. Simplesmente ia levantar um erro lá que provavelmente você ia ter que reiniciar a máquina. Né? Dava aquela famosa tela azul que dava no Windows, né, de uns tempos atrás. Então a gente chamava do erro de GPF, né, General Protection Fault, uma falha de proteção geral. Ou seja, uma aplicação acessou um endereço de memória que uma outra aplicação já estava acessando. E aí deu um choque lá e pum, o sistema operacional não conseguia tratar isso e dava aquela tela azul. Então a gente tem que ter, né, a gente consegue fazer muita coisa boa com ponteiro, mas também consegue fazer muita besteira ali no meio da linguagem de programação. Mas em C é um recurso que a gente usa muito, né? É um recurso que a gente acaba utilizando bastante.
Então, tem muita aplicação para a gente fazer isso. Né? Acessar endereço de memória que o programa vai alocar em tempo de execução. Então, quando a gente chegar na parte de alocação dinâmica, a gente vai ver, né, de que maneira que a gente consegue fazer com que os programas, né, as variáveis que a gente vai declarando, vá ocupando o espaço necessário para dar conta, né, da necessidade da nossa aplicação. Manipulação de array de strings. Como a gente viu na parte de string, string para a gente é simplesmente um vetor de caracteres. E um vetor, em C, é simplesmente um endereço inicial de memória, que a partir dali ele vai indexando pelo tipo do vetor que foi declarado. Então, se a gente declara um vetor de caracteres, né, ou seja, uma string, o nome desse vetor é o endereço da posição inicial, e a partir daí, né, se a gente quer a 10ª posição, ele vai andar 10 casinhas do tamanho de um caractere até chegar nessa posição, né, de índice 10. Se a gente declarou um vetor de inteiro, ele vai andar 10 casinhas de memória do tamanho de um inteiro até chegar na posição correspondente a esse índice 10. Então, mas para a gente o vetor, né, o que a linguagem C interpreta quando a gente declara um vetor, ele só conhece o endereço da primeira posição. E a partir dali ele vai fazendo, né, vai andando na memória as posições que a gente vai usando nos índices, de acordo com o tipo de dado que a gente declarou. Até o momento, quando a gente está trabalhando com as funções, até agora todas as passagens que a gente fez de parâmetro foi o que a gente chama de passagem por valor. Ou seja, a variável com a função, o parâmetro que a função recebe, né, que a gente passou como argumento para a função, é feita uma cópia que vai ser utilizada dentro do código da função. Então, até o momento, a gente só conseguia retornar um único valor da função, que era o tipo de retorno dela. O retorno que a gente declarava como resultado da função era o valor que a gente conseguia pegar de volta. Se a gente precisasse de outros valores que foram alterados no meio da função, a gente não conseguia. E a forma da gente fazer isso agora é por meio de ponteiros, ou seja, acessando diretamente os endereços da memória das variáveis que foram declaradas. Bom, todo ponteiro que a gente declara, ele representa, né, um determinado endereço de memória. Cada tipo de dado que a gente declara, ele ocupa um determinado espaço na memória, dependendo da linguagem de programação que a gente está usando e dependendo da arquitetura onde a gente está executando esse nosso código. Mesmo sendo em C, não dá para falar que em C um int vai sempre ocupar 4 bytes. Pode ser que numa outra arquitetura, mesmo você programando em C, ele vai ocupar um espaço diferente. Mas, em geral, um char vai ocupar 1 byte, um int vai ocupar 4 e um double vai ocupar o dobro disso aí, 8 bytes para a gente representar. Só que todos eles, né, você declara um char, declara um int, declara um double, eles ocupam esse espaço na memória, mas eles têm um endereço na memória onde a gente pode localizar esse valor. Ou seja, o ponto inicial da onde a gente vai começar a ler um valor char, um valor int, um valor double. O que vai fazer a diferença é que a gente tem um endereço inicial. Se for o char, eu vou ler 1 byte para frente. Se for um inteiro, eu vou ler 4 bytes para frente. E se for um double, eu vou ler da posição inicial mais 8 bytes para frente. Mas cada um deles eu tenho o endereço da posição inicial de onde eu vou começar a leitura de cada um desses tipos de dado. Então, como cada tipo de dado pode ocupar um determinado tamanho na memória, quando eu declaro ponteiros, ou seja, quando eu declaro variáveis que vão acessar esse endereço de memória, eu preciso saber também que tipo de dado que tem no destino desse apontamento que eu estou fazendo. Porque, como cada um ocupa um espaço diferente, se eu estiver apontando para um inteiro, eu tenho que saber que eu estou apontando para o endereço inicial e que eu vou ler 4 bytes a partir dali. Se eu estou apontando para um double, eu tenho que saber que aquele ponteiro vai pegar o endereço inicial e vai interpretar os 8 bytes dali para frente, né, do endereço inicial, mais 8 bytes a partir dali. Então eu preciso saber, quando a gente declara um ponteiro, eu também tenho que declarar para que tipo de dado eu estou fazendo esse apontamento. Né, qual o tipo de dado do destino desse ponteiro. Então,
cada coisa que a gente declara na memória, ela vai ter um endereço específico, né, na memória. Por exemplo, um caractere vai ter um endereço lá, uma numeração qualquer lá na memória. Aqui, isso aqui representa o endereço. Quando, né, o computador está executando o código, na hora que precisar acessar a variável C, o conteúdo da variável C, é nesse endereço de memória que ele vai ter que localizar. Então pense na memória como se fosse um arquivão gigante, né, esses arquivos de gaveta, né, que você vai puxando e vai localizando os documentos ali dentro. Cada número desse aqui representa, né, a portinha que você vai puxar nesse arquivo para acessar o conteúdo daquela variável. Então, cada coisa que a gente declara, né, vai ter um endereço específico de onde a gente vai localizar isso na memória. Né, seja um char, seja um inteiro, seja uma struct, a mesma coisa. Né? Struct, eu tenho um monte de coisa dentro da struct, não tem problema. Eu conheço o endereço inicial dela, eu sei qual é o conteúdo da struct, são 2 inteiros, cada inteiro ocupa 4 bytes, então minha struct tem endereço inicial e 8 bytes a partir desse endereço inicial, eu consigo pegar todo o conteúdo da struct, porque são 2 inteiros, cada um com 4 bytes. Declarei, né, tem aqui um vetor, eu vou ter o endereço inicial do vetor e aí a partir daí a indexação em sequência, pulando o tamanho específico do tipo de dado do meu vetor. É um vetor de inteiro, então eu tenho o endereço inicial e vou pulando 4 bytes em 4 bytes, que representa cada posição desse índice do meu vetor. Então, cada coisa que eu declaro em linguagem C vai ter o seu respectivo endereço. O que o ponteiro nos permite é justamente acessar esse valor, é conhecer o endereço onde a variável está armazenada. A gente já usou recursos de endereço, né, mesmo sem estar ciente, às vezes, do que estava acontecendo. Toda vez que a gente usa um scanf, né, e usa esse operador o e-comercial, né, operador de endereço, a gente está passando para o scanf o endereço daquela variável que a gente está fazendo a leitura, né, que o usuário está colocando algum valor. Então, toda vez que a gente passa lá scanf, porcentagem D, ou seja, estou esperando receber um inteiro, eu passo, imagina que a gente declara uma variável A, e passa lá um e-comercial A. Então, eu estou passando o endereço na memória onde essa variável A está armazenada. Ou seja, a posição lá, a gavetinha correspondente lá na memória, onde essa variável A foi armazenada. Então, o scanf vai pegar esse valor que o usuário, né, entrou e vai, nessa posição, nesse endereço de memória, e vai colocar aquele valor correspondente ali. Então, nesse exemplo, né, ó, int i, o scanf está passando o quê? O endereço dessa variável i, não o valor dela. Estou passando o endereço. O valor dela, né, o scanf está pegando da entrada que o usuário digitou. Então, o usuário vai lá e digita 10. Então, esse valor 10, ele vai lá no endereço onde a variável i está armazenada na memória e vai colocar esse valor 10 lá dentro. Bom, então, o que a gente chama de ponteiro é uma variável que a gente cria, cujo valor dela vai ser endereços de memória. Então, eu declaro uma variável inteira, eu só vou colocar inteiro lá dentro. Eu declaro uma variável float, eu só vou colocar valores, né, reais, né, de ponto flutuante lá dentro. Eu declaro uma variável caractere, eu só vou colocar caracteres ali dentro, né, coisas que podem ser interpretadas como caractere. Eu declaro uma variável ponteiro, eu só vou colocar, armazenar dentro dela, endereços de memória. Endereço de memória para quê? Aí eu preciso definir para que eu estou apontando. Ou seja, qual é o destino desse ponteiro. Então, sempre que eu declaro um ponteiro, eu tenho que informar também o que eu vou encontrar no destino desse ponteiro. Então, estou declarando um ponteiro para inteiro, significa que o endereço de memória que está armazenado dentro desse ponteiro, o destino dele, né, na hora que eu seguir esse ponteiro, eu vou chegar em um valor inteiro.
Então eu tenho que declarar o tipo, porque eu só tendo o endereço daquela variável, eu não sei como interpretar ela, se eu não conheço qual é o tipo dessa variável. Lembra lá, cada tipo tem um tamanho diferente. Então, se eu só... Imagina que a gente pudesse declarar um ponteiro genérico, sem colocar, informar o tipo. Eu teria só o endereço da posição inicial da variável. Se for um inteiro, eu chego lá nesse endereço, ok, estou na posição inicial. Agora, quantos bytes a partir daqui eu vou ter que ler para interpretar corretamente o valor? Então eu preciso conhecer o tipo. Porque se for um inteiro, eu vou ler 4 bytes. Se for o dobro, eu vou ler 8 bytes. Se for um caractere, eu vou ler 1 byte. Então o ponteiro só me dá a posição inicial. E aí eu preciso saber qual é o tipo, para saber, a partir dessa posição inicial, do endereço inicial, quantos bytes eu vou ler para interpretar corretamente aquele valor. Então, por isso que a gente sempre tem que declarar o tipo para o ponteiro. A gente declara um ponteiro para alguma coisa, para um tipo de dado específico, usando o operador, o asterisco aqui. Então, qualquer coisa que a gente coloca o asterisco ali na frente, a gente está na declaração, a gente está declarando um ponteiro chamado px para um valor inteiro. Toda vez que a gente, na declaração de um ponteiro, ele automaticamente é inicializado com valor nulo, com valor nulo. Ou seja, não tem endereço nenhum, endereço zero. Então, antes de a gente usar, ou seja, não é um endereço válido. Então, da mesma forma que qualquer variável, antes da gente utilizar ele, se for fazer uma leitura de um ponteiro, a gente tem que inicializar ele com o endereço válido primeiro. Do mesmo jeito que qualquer outra variável. Então aqui, um exemplo. Declaramos aqui um inteiro x, recebendo 5, e declaramos esse ponteiro para o inteiro. Então a gente tem, lá na memória, imagina que a gente tem lá na memória do computador, declarei ali um inteiro x, que está com valor 5. Então ele está nesse endereço específico aqui. Vamos imaginar que isso aqui está representando as posições de memória que a gente tem lá no computador. Declarei um ponteiro para inteiro, então em algum momento, esse ponteirinho para inteiro, chamado px, está como se fosse aterrado aqui porque ele é inicializado como um valor nulo. Ele não tem endereço nenhum dentro dele. Não tem endereço válido dentro dele. Então eu só declarei um ponteiro para inteiro e aqui eu faço a atribuição para o ponteiro. O que ele está recebendo? Meu ponteiro px está recebendo o endereço da variável x. Qual é o endereço na memória da minha variável x? Então, meu px aqui está recebendo o endereço na memória da variável x. Então, é como se eu tivesse como se ele estivesse apontando para o endereço onde a variável x está armazenada. É justamente, o nome ponteiro vem justamente dessa noção, como a gente está indicando. O endereço é como se a gente tivesse alguma coisa apontando para aquela posição, indicando exatamente aquela posição de memória. Opa. Então, meu p de x aqui recebeu, meu px recebeu o endereço onde a variável x estava armazenada. Então, se eu só escrever px, como meu px é um ponteiro, isso aqui representa um endereço na memória. Se eu quiser acessar realmente essa posição de memória, a gente usa aquela notação de colocar o asterisco na frente do nome do ponteiro. Se o ponteiro sozinho, a gente diz que ele faz uma referência a uma posição de memória, quando a gente usa asterisco
ponteiro, o nome é esquisito, mas, né, a gente diz que é uma desreferência. Né? Eu não estou apontando para o endereço, agora eu estou indo para o local onde aquele endereço está realmente armazenando alguma coisa. Então, o meu PX, sozinho, está apontando para o endereço. Se eu coloco o asterisco na frente, eu estou pegando o local para onde aquilo lá está apontando. Então, eu estou acessando essa área aqui de memória. Se meu PX está setado para essa posição de memória, isso aqui também é o meu asterisco PX. Isso significa o seguinte: como eu estou acessando diretamente ali a posição de memória, o endereço de memória onde o X está armazenado, se eu executo aquela última linha, asterisco PX recebe 10, significa que a posição de memória aonde o PX, para onde o PX está apontando, vai armazenar esse valor. Isso significa que a posição de memória onde o PX está apontando vai receber aquele valor. Se a gente mandar agora imprimir o valor do X, depois de executar essa linha, né, o X está com o valor 10 armazenado. Mesmo eu não tendo feito uma atribuição diretamente aqui para a variável X. Então eu não usei a variável X, mas eu usei o endereço dela por meio do PX que estava apontando para esse endereço. Então, com ponteiros, a gente consegue acessar diretamente o endereço aonde as variáveis foram alocadas na memória. E por meio dos ponteiros, a gente consegue alterar os valores armazenados nesses endereços. Vamos ver algumas implicações disso. Essa aqui eu indiquei para vocês, né? Quando a gente declara, ele é inicializado com nada, né? Endereço vazio, nulo. Depois a gente atribui um endereço qualquer para ele. A gente pode declarar ponteiro para praticamente tudo em C, né? Para caractere, para inteiro, para structs, ponteiro para outro inteiro. Né? Então a gente pode usar ponteiro das mais variadas formas. Mas sempre que a gente declarar, a gente tem que informar exatamente qual é o destino desse ponteiro. Né? Eu estou apontando para quê? É para um inteiro? É para um float? É para um double? Né? Para um outro ponteiro? Eu tenho que informar sempre qual é o destino desse ponteiro. Então, declarar um ponteiro para um inteiro. Inteiro, operador aqui para a gente criar o ponteiro, asterisco, o nome da variável. Nesse caso aqui, o nome do ponteiro. Então, declarei um ponteiro chamado, né, pi, que está apontando para um inteiro. Declarar um ponteiro para um struct, né, um registro, da mesma forma como a gente declara uma variável. Se a gente fosse declarar uma variável do tipo struct, a gente poderia fazer isso, né, struct cell pc. Se eu quero declarar um ponteiro para isso, eu coloco o asterisco na frente do nome da variável. Então, para declarar um ponteiro é da mesma forma como a gente declara uma variável, para qualquer tipo de dado em C, struct, int, float, a mesma coisa, a gente vai colocar o asterisco na frente do nome da variável e aí a gente está criando um ponteiro para aquele tipo de dado específico. Se a gente coloca 2 asteriscos, é como se fosse uma coisa desse tipo. Né? Só o asterisco nome, eu estou declarando um ponteiro. Coloquei um outro asterisco na frente, estou declarando um ponteiro para isso aqui. Então, se isso aqui representa um ponteiro para inteiro, colocando mais um asterisco, eu estou declarando um ponteiro para um ponteiro de inteiro. Confundiu? Se a gente declara aqui um ponteiro, imagina aqui.
Declaramos aqui um inteiro A, valor 10. Então vai ter uma caixinha lá na memória. Onde esse A vai estar lá representado com o valor 10. Se eu declaro um ponteiro para inteiro, então, ou seja, no destino dele eu espero receber um inteiro, eu posso passar o endereço de A. Isso significa que eu tenho em algum lugar na memória um ponteirinho para inteiro, referenciando o endereço de memória onde essa variável A foi declarada. Se eu declaro um ponteiro para um ponteiro de inteiro, significa que no destino disso aqui, eu tenho que encontrar um ponteiro para inteiro. Então eu posso passar o endereço desse cara aqui. Esse cara não é um ponteiro para inteiro? Então se esse aqui é um ponteiro para um ponteiro de inteiro, eu posso passar o endereço desse ponteiro de inteiro, porque aí são tipos de dados compatíveis. Então significa que em algum lugar da memória vai ter um ponteirinho a PB que está apontando para um ponteiro de inteiro. Se eu tentar colocar um endereço aqui de qualquer coisa que não seja um ponteiro de inteiro, já em tempo de compilação, seu programa lá vai acusar erro. Vai dizer, ó, você está fazendo uma atribuição entre tipos de dados que não são compatíveis. Porque você declarou uma coisa que está esperando receber um endereço de um ponteiro para inteiro, e você não está informando esse endereço de um ponteiro para inteiro. Seria o equivalente a gente declarar, por exemplo, uma variável inteira e tentar colocar um valor float lá dentro. O meu compilador já acusa que, eu falo, não pode, tipos de dados incompatíveis. Então é a mesma situação. Tá? Então só tomar o cuidado, né, na hora que a gente vai fazendo essas declarações aqui. Isso aqui não é muito comum, né? O mais comum é a gente ter um ponteiro simples aqui apontando para algum tipo de dado. Dois exemplos aqui, ó. Se a gente quiser complicar o jeito de fazer se recebe A mais B. No primeiro ali de cima, o que está acontecendo? Faltou declarar o A e o B, né? Imagina ali que a gente tinha Imagina que a gente declarou ali as variáveis A e B. E agora a gente vai executar esse trecho de código aqui. Primeira linha, estou declarando um ponteiro para inteiro. Segunda linha, também estou declarando um ponteiro para inteiro. Então eu tenho ali imagina que a caixinha ali está representando a nossa memória do computador. E aí eu declarei meu ponteiro para inteiro e fiz a atribuição aqui. Ó. O meu ponteiro P está recebendo o endereço de A. Então eu tenho na minha memória que o meu ponteiro P recebeu o endereço de A. Que o meu ponteiro Q recebeu o endereço de B. E que aqui depois o meu C
o meu C está recebendo o quê? O conteúdo da onde o P está apontando, mais o conteúdo para onde o Q está apontando. Então eu olho aqui, o meu P está aqui, o endereço para onde ele está apontando. Né? Quando eu coloco o asterisco P, ou seja, estou fazendo a desreferência, eu estou caminhando aqui nessa posição para onde ele está apontando e pegando o conteúdo para onde ele está direcionando, né, para onde ele está apontando. Então, meu asterisco P equivale ao conteúdo dessa posição de memória. Então, meu asterisco P tem o valor 5 lá armazenado. O meu asterisco Q, quando eu coloco, né, o asterisco na frente, estou fazendo a desreferência, ou seja, eu estou indo na posição onde ele está apontando e pegando, né, manipulando aquela posição de memória. Então, se eu estou pegando o conteúdo dela, é só seguir a seta e pegar o conteúdo para onde ela está apontando. Então, meu asterisco Q está ali com o conteúdo 3. Na hora que eu faço meu C receber esses valores aqui, o C está só recebendo a soma dos dois. Ok? Esse aqui, só para complicar um pouquinho mais, é ponteiro para ponteiro de inteiro. Olha o que está acontecendo ali. Vamos lá. Tem o P. Ponteiro para inteiro. E tem o R aqui agora. Que é um ponteiro para um ponteiro de inteiro. Então, é como se eu tivesse aqui o meu P ponteirinho aqui e o meu R foram declarados ali e estão apontando para lugar nenhum por enquanto. Ok? Meu P está recebendo agora o endereço de A. Mesma coisa. Volta. Bom, meu P estava recebendo endereço de A. O meu R está recebendo o endereço de P. Né? Lembram aqui, ó, o R é um ponteiro para um ponteiro de inteiro. Então eu tenho que fazer ele apontar para o endereço de alguma coisa que é um ponteiro de inteiro. O P é um ponteiro de inteiro, não é um ponteiro para inteiro. Então eu posso fazer o R receber o endereço para esse P. Então é isso que acontece nessa linha aqui. E aí agora eu faço a desreferência do R. Da mesma forma como colocando dois asteriscos aqui, eu estou criando um ponteiro para um ponteiro de inteiro, na hora de fazer a desreferência, ou seja, a operação inversa, se eu coloco dois asteriscos aqui, se eu colocasse um asterisco aqui só, eu estaria chegando nessa posição, só no P. Eu não quero P, eu quero o destino final. Então aqui, ó, o primeiro asterisco do R me leva até aqui. O segundo asterisco me leva até a posição de memória onde o valor está armazenado. Então, como o R era um ponteiro para um ponteiro de inteiro, eu tenho que fazer essa desreferência duas vezes. Né? A primeira me leva até o ponteiro de inteiro, a segunda me leva até o inteiro. Então, nessa linha aqui, o C está recebendo, né, o conteúdo do R, de onde o R está apontando, e da onde
o valor retornado pelo ponteiro aqui para o R ainda retornou, ou seja, duas desreferências. Do R, no primeiro asterisco, eu chego ao ponteiro para o inteiro, no segundo asterisco, eu vou até a posição de memória. O meu, aqui só usou o B direto, né? Se fosse usar aqui o... Ah tá, a gente já apontou só para o B. Mas se a gente quisesse usar o valor apontado pelo P, que é só um ponteiro de inteiro, a gente usaria um asterisco só. Daqui para chegar até a posição de memória, eu só ando uma vez aqui. Meu ponteiro já está apontando diretamente para a posição de memória. Esse aqui não. Né? Eu tenho ele apontando para um outro ponteiro, aí desse ponteiro eu consigo chegar ao destino. Ok. Aí, se a gente fizesse isso aqui, né? Declara dois ponteiros, PA e PB do tipo inteiro, atribui PA ao endereço da variável A, PB o endereço da variável B, como é que a gente pode fazer? Né? Declaramos aqui os dois inteiros, A e B, dois ponteiros para inteiro, né? Asterisco PA, asterisco PB. Fazemos aqui o PA receber o endereço de A, fazemos PB receber o endereço de B, e depois a gente pode imprimir os valores de A e B, ao invés de usar diretamente aqui os nomes das variáveis, a gente pode mandar diretamente, né, a desreferência aqui usando o ponteiro. Então lembra lá, meu PA representa o endereço. Meu asterisco PA representa a posição de memória para onde aquele endereço está apontando. Então aqui ele vai pegar o endereço para onde o PA está apontando e vai pegar o conteúdo que está lá dentro. Aqui é a mesma coisa, o endereço para onde o PB está apontando e o conteúdo que está armazenado lá dentro. E vai colocar nas variáveis correspondentes. Como a gente declarou o ponteiro, a gente sabe o tipo de dado que ele representa, a gente consegue, né, na hora que chegar nessa linha aqui para imprimir, ele vai conseguir interpretar corretamente. Vai pegar a posição, né, o endereço inicial para onde o PA está apontando, e ele sabe que é o inteiro, vai pegar lá 4 bytes a partir dali e vai imprimir corretamente, interpretando aquilo ali como um inteiro. Bom, então, se a gente consegue acessar os endereços de memória diretamente, a gente tem uma outra opção agora na hora de trabalhar com os parâmetros que a gente cria para as funções. Até o momento a gente estava fazendo só a passagem por valor. Então, cada função, cada argumento que a gente criava para a função, criava uma cópia, né, do parâmetro que ele recebeu, trabalhava internamente ali dentro da função, mas as alterações que aquelas variáveis sofrem dentro da função não são refletidas fora dela. Ou seja, o escopo dos argumentos é sempre um escopo local em relação à função. Então, quando a gente passa por valor, a gente pode processar da forma que precisar o valor da variável lá dentro, e isso não vai ter alteração nenhuma do lado de fora da função. Agora a gente tem uma outra opção, que é o passar, ao invés de passar a variável, é a gente passar o endereço da variável, que é o que a gente chama de uma passagem por referência, ou seja, uma passagem usando ponteiros. Dois exemplos aqui de funções, uma passando por valor e uma outra passando por referência. No exemplo aqui de cima, né, void soma mais um valor. O argumento que ela tem aqui, né, o parâmetro que ela tem, é um inteiro que a gente está chamando de n. Então, ou seja, cada vez que eu faço uma chamada para essa função, soma mais um valor, a variável, né, o valor que eu passar para cá, a função vai criar uma cópia desse valor. Então, esse n vai receber uma cópia de um valor de inteiro, vai aumentar ele em uma unidade. Só que esse n, uma vez que a função termine aqui, esse n deixa de existir. Essa cópia que foi criada deixa de existir. Então, né, quando a gente passa por valor, é como se no momento em que a função vai começar a ser executada, cada parâmetro desse aqui, cada argumento que ela tem, é como se ela tirasse um xerox do valor que ela recebeu, vai rabiscar esse xerox
mas a cópia original vai estar bonitinha, preservada do lado de fora da função. Agora, quando a gente passa por referência, o negócio muda de figura. Você vê que nessa opção aqui de baixo, ó, eu tô passando a função chamada aqui soma mais um referência, eu estou passando o quê? O meu argumento é um ponteiro para inteiro. Se é um ponteiro para inteiro, o valor que ele espera receber ali é um endereço de um inteiro. Então, na hora que eu vou chamar a função, eu não vou passar para ela uma variável inteira, eu vou passar para ela o endereço de uma variável inteira. Que é isso que ela espera receber aqui, né? Ponteiro recebe endereço. Se eu declarei um ponteiro para inteiro, eu espero receber um endereço para inteiro. E se ele está recebendo um endereço, significa que as operações que a gente fizer dentro da função naquele endereço de memória vão ser feitas e vão continuar valendo mesmo que a função termine, porque eu estou manipulando diretamente aquele endereço de memória. O endereço onde aquela variável que foi passada, o endereço da variável que foi passada como parâmetro, onde ela está realmente armazenada. Então aqui agora a gente começa a precisar ter um pouco mais de cuidado quando a gente for trabalhar com passagens por referência, porque as variáveis vão realmente ser modificadas, né? Essas mudanças continuam mesmo depois que a função termina. Então, um exemplo aqui usando as duas funções. Se a gente declara aqui uma variável x qualquer, né, recebendo o valor 5. Então declaramos ali o x, ele está ali com, com o valor 5. E a gente chama, né, passa o x como argumento aqui para a função soma mais um valor. O que acontece dentro da função soma mais um valor? Aparece uma variável n, essa variável n recebe uma cópia do valor que estava em x, que era o argumento que foi passado, n vai receber o valor de n mais 1, minha função vai acabar, na hora que minha função acabar, a variável que foi criada como argumento aqui na execução da função, a memória dela, né, o espaço que ela ocupava na memória, é liberado, ela deixa de existir. Então, ou seja, eu não estou fazendo alteração nenhuma nessa função. Ela está recebendo uma cópia de um valor inteiro, recebeu a cópia do valor que tinha em x, a atribuição na própria variável n aumentou em uma unidade, passou para o valor 6, a função acabou, ela foi destruída. Agora, quando a gente passa uma outra variável, y ali que foi declarada também com valor 5, e a gente passa agora o endereço dela para essa função soma mais um referência, ou seja, na hora que a função inicia, o que tem dentro dela, imagina que isso aqui seja o espaço na memória alocado pela função, o que tem dentro dela agora é um ponteiro para inteiro. E o que ela recebeu foi o endereço da variável y. Então, quando aqui dentro ela está fazendo aqui, ó, o conteúdo para onde o n está apontando vai receber o conteúdo que já tem lá mais 1, ela vai vir aqui no n. Então, o conteúdo para onde o n está apontando vai receber o que já tem lá dentro, mais 1. Então, eu estou acessando diretamente o endereço de memória para onde esse ponteiro estava apontando. Então, por isso que a gente fala que isso é uma passagem, né, de parâmetro por referência. A gente está passando o endereço de memória aonde isso aqui estava armazenado. Então, não está sendo criada uma cópia daquele valor. Eu estou passando diretamente o endereço daquilo ali. Qualquer modificação que ela sofre ali dentro está sendo feita realmente uma modificação lá no endereço de memória correspondente. Então, se aquele endereço de memória era minha variável y, o valor de y realmente está sendo modificado.
quando a gente passa por referência. Então, se a gente imprimisse aqui os valores, né, de y, o valor que seria impresso, né, seria esse aqui, porque o valor dele realmente vai ser modificado numa passagem. Está espantando besouro? Tá? Estou vendo a mão levantada ali. Então, quando a gente passa o parâmetro por referência, a posição de memória realmente é modificada. Então, a variável que representava aquela posição de memória realmente está sendo modificada. E essa modificação permanece mesmo depois da função ter sido encerrada. Então, com isso, a gente consegue, né, se antes, quando a gente só tinha a opção de fazer passagem de parâmetro por valor, a gente só contava com o retorno da função para pegar algum resultado que foi processado pela função. Agora, se eu precisar de outros valores, né, que sejam processados pela função, esses valores podem ser passados por referência para essa função. Eu passo o endereço dessas variáveis para a minha função, modifico elas lá dentro e consigo acessar essas modificações mesmo depois que a função terminar, que vai estar armazenado realmente naqueles endereços de memória. Ok. Tá, expliquei isso aqui para vocês. Então, um exemplo aqui, ó. Foi declarado que é uma função chamada troca, que a ideia seria pegar, né, dois parâmetros, A e B, depois da execução da função, o valor que estava em A passa para B, o valor que estava em B passa para A. É isso que a função deveria fazer. Se a gente usa essa função usando passagem por valor e faz essa chamada aqui, ó, troca xy com x valendo 5 e y valendo 10, ela entra aqui na função, né, meu A recebe uma cópia do x, então meu A passa a valer 5, meu B recebe uma cópia do y e passa a valer 10. Só que é uma cópia. Não é a posição onde realmente o x e o y estão armazenados. A gente está modificando as cópias. Né? Declara uma outra variável que C recebe A, então C recebe o valor 5, o A recebe o que estava em B, que era 10, o B recebe o que estava em C, que era o 5 ali, ou seja, eu estou invertendo os valores, né? Passando de um para o outro usando uma variável de intermediário aqui. Só que na hora que eu termino essa função, o que foi processado aqui dentro é perdido, porque a gente estava trabalhando em cima das cópias que foram feitas aqui. A passagem foi feita por valor. Então, aqui na minha função main, o valor de x e o valor de y permanecem inalterados. Né? O que foi passado para a função aqui foi só uma cópia desses valores. Então, né, lembrem dessa analogia aí, né? Quando a gente está passando por valor, é como se nesse momento aqui, se tirasse uma xerox ali do x, uma xerox do y, e a minha função vai trabalhar em cima dessa xerox. O meu original está aqui, na minha função. Então você pode rabiscar à vontade esse xerox lá dentro da função, mas o meu original está preservado aqui fora da função. Então a passagem por valor associa com isso. Estou passando uma cópia para a minha função pode rabiscar, fazer o que quiser, pode, né, recortar, destruir o conteúdo dessa cópia, mas o meu original permanece inalterado aqui fora da função. Quando a gente passa por referência, a coisa muda de figura. Né? Aqui realmente a gente está acessando diretamente os valores da memória. Né? O conteúdo na memória onde essas variáveis foram armazenadas. Então, se a gente manda imprimir o valor das variáveis que foram passadas aqui como parâmetro para a função de troca, passando por valor, a gente não tem alteração nenhuma. Agora, passando por referência, a gente vê que realmente, na função que a gente fez aqui a troca, usando os ponteiros, né, ou seja, os endereços de memória, ao invés de usar as cópias das variáveis, essa mudança permanece mesmo depois que a gente sai da função. Então, sempre que a gente está trabalhando com ponteiro, a gente está trabalhando diretamente com a posição de memória onde aquilo lá está armazenado. Tipos de dados mais complexos, né, como arrays,
que podem ser bastante grandes, eles, por padrão, eles são passados por referência quando a gente usa eles no argumento de uma função. Né? Por que isso acontece? E por que é mais interessante a gente passar um array, né, ou uma matriz por referência ao invés de passar por valor? Né? Imagina que eu tenho um array de 1 milhão de elementos. Né? Eu posso ter uma estrutura que é muito grande. Então, se eu ficar passando essa estrutura que é muito grande por valor, eu estou criando cópias dessa estrutura que pode ser muito grande. Então, não é um negócio muito interessante, né, no que diz respeito à eficiência da gente ficar fazendo cópias dessa estrutura que pode ter um espaço, né, tá ocupando um espaço muito grande na memória. Então, por isso que, por padrão, né, arrays, matrizes e afins são passados por referência. Quando a gente só especifica o nome de um vetor, né, o nome de um array, só o nome dele representa o endereço da posição inicial. É como se fosse um ponteiro para a posição inicial. Então isso evita a gente fazer cópia desnecessária de muitos dados ali quando a gente estava usando uma função. E esse array, ou né, esse vetor, ou essa matriz pode ser muito grande. Mas a gente, cadê? Então aqui, ó, suponha que a gente queira criar uma função para preencher esse vetor notas, né, do tipo real aqui, float. A gente vai criar uma função só para preencher esse valor, pegar esse conteúdo aqui e jogar para uma função. Então a gente vai ter que passar esse vetor como um parâmetro. Então a gente está informando para ele aqui, ó, só o nome. Ó, float notas, 5 posições, né, tamanho 5. Na hora de eu passar ele para a minha função preenche vetor, você vê que eu só coloco o nome do vetor. O nome dele representa o endereço da posição inicial desse vetor. Então, quando a gente declara um vetor, é como se a gente estivesse declarando um ponteiro para esse tipo de dado com esse tamanho específico. Lembram lá que o C, né, a linguagem C, ela não tem um controle muito bom desse tamanho do vetor que a gente declara. Aquilo lá serve para a gente, mas acaba não servindo, né, para o compilador C. A gente define lá, estou declarando aqui um vetor de tamanho 5. Né, real, tamanho, né, float, tamanho 5. Mas se a gente colocar lá notas, índice 10, não vai me dar erro nenhum na compilação? Esse programa vai compilar e vai executar, então pode dar algum erro na execução, porque ele vai pegar algum lixo de memória lá que você não está controlando. Mas ele vai acessar, vai pegar a posição inicial do seu vetor de notas, né, o endereço inicial desse vetor de notas. Se você colocar um índice 10, ele vai andar 10 posições, né, 10 vezes o tamanho que um float ocupa, e vai ler aquele conteúdo de memória. Ele vai fazer isso. Então, quando a gente declara um vetor, isso aqui é como se fosse... o C, ele entende isso aqui como se fosse um ponteiro para esse tipo de dado. Então, o nome dele representa o endereço da posição inicial desse vetor. Então, por isso que a gente pode usar diretamente o nome aqui, passando para a função que a gente criou com esse argumento aqui, ó, um ponteiro para float. Então eu criei a função como argumento ponteiro para float e eu estou passando para ela o nome de um vetor de float. E são compatíveis, porque o nome de um vetor representa o endereço da posição inicial desse vetor. E isso aqui espera receber o endereço de um float. Isso aqui representa o endereço de um float. Só que a gente sabe que, além desse endereço inicial do float, como é um vetor de 5 posições, ele vai ter o primeiro float e ainda vai ter mais 4, além dessa posição inicial que a gente pode ler. Porque ele foi declarado aqui com tamanho 5. Então, está reservado lá na memória essas 5 posições de float, que a gente sabe que a gente pode ler. Mas basta ele saber que isso aqui representa o endereço
para um float. Aí a gente pode passar como parâmetro. A gente tem essas duas formas, né? Como é um vetor, a gente pode declarar dessa forma aqui também. Né? Float vet, e só abre e fecha o colchete para indicar que aquilo lá, né, eu estou recebendo um endereço de um vetor do tipo float. Então, lembrando que quando a gente está trabalhando com array, vetor, matrizes e afins, a passagem sempre é por referência. Tá? Não estou criando uma cópia desse vetor, eu estou acessando diretamente o endereço de memória onde esse vetor está armazenado. Então, se a gente, né, pode declarar das duas formas, se a gente quisesse criar uma função para imprimir esse conteúdo, do mesmo jeito que a gente trabalha com o vetor normal. Recebi aqui o endereço inicial do vetor, vou trabalhar ele da mesma forma aqui dentro. Né, quando a gente vai criar uma função para imprimir, não é assim que a gente faz? Para um vetor? Então, o tratamento é igual. A gente recebeu o endereço inicial do vetor e está trabalhando nele aqui da mesma forma como a gente trabalharia com o vetor, né, em qualquer local aí do meu código. Então, apesar da gente não ter, às vezes, a noção até o momento, toda vez que a gente está trabalhando com array, a gente já estava trabalhando, de certa forma, com ponteiros, né, com endereços de memória. Só que a gente tem um tipo de dado específico que facilita as operações ali para usar a indexação, né, no caso dos vetores e matrizes. Bom, estruturas, né, structs, quando a gente usa ponteiros. Quando a gente declara um struct e a gente depois cria um ponteiro para esse struct, ou seja, eu estou criando um ponteiro para uma coisa que tem subpartes, né, que tem campos ali adicionais, a gente tem um outro operador em C para facilitar a escrita do código. É só para simplificar a escrita do código, que é o operador que a gente chama de seta. Né? Então, o hífenzinho, sinal de maior. Então, olha só, aqui eu declarei um ponteiro para uma struct que foi definida aqui. Então, struct chamada, né, com o identificador aqui, hora. O conteúdo dela são 3 inteiros. HMS, hora, minuto, segundo. Declarei aqui o ponteiro para ela. Fiz ela receber o endereço da variável, né, do tipo struct que a gente criou aqui em cima. E agora a gente vai acessar os membros dessa struct, só que usando o ponteiro. Ou seja, o ponteiro que está ajustado para o endereço dessa struct. Esse operador de seta é uma outra forma da gente escrever isso aqui. Com ponteiro tradicional, a gente usa o operador aqui de desreferência, o asterisco. Então a gente poderia escrever dessa forma aqui também. Asterisco, nome do ponteiro. Como esse asterisco, nome do ponteiro, se eu seguir esse endereço eu vou chegar numa struct, aí eu poderia usar o operador ponto aqui para acessar o campo correspondente daquele struct. Mas a gente pode usar diretamente o nome do ponteiro com o operador seta, que é equivalente a gente escrever isso aqui. É a mesma coisa. Só que dessa forma aqui fica um jeito mais direto da gente ler o código. Na hora que a gente começar a acostumar um pouco mais com essa sintaxe, fica mais direto da gente conseguir ler o código de uma maneira mais fácil. Da gente ler mais rápido ali o que o código está fazendo. Mas são sinônimos. Isso aqui devia estar me simplificando aqui, ficar colocando parênteses e outras coisas mais. A gente poderia ter uma estrutura que avançaria aqui para frente. Um struct dentro de outro struct, dentro de outro struct. Aí eu teria que ficar colocando um monte de parênteses nessa estrutura para conseguir acessar esses membros. Então aqui eu posso ir direto, nome do ponteiro, seta, nome, no caso um outro estrutura ali, seta, e continuar dessa forma. É um jeito mais direto da gente escrever o código. Você pode dar um exemplo? Oi? Seria, no caso da gente
de uma struct, a gente tem um outro ponteiro aqui dentro que estaria apontando para uma outra struct, por exemplo. Então, ao invés de ficar colocando ali parêntese, asterisco, nome do ponteiro, ponto, de novo, asterisco, nome do ponteiro, ponto, eu já coloco ponteiro, seta, para acessar o membro daquela ponteiro que estava dentro da outra struct e que estava apontando para uma outra estrutura lá dentro. Então, quando a gente tem estruturas alinhadas, e se você tem ponteiros que estão apontando para outras estruturas dentro dessas estruturas, fica um negócio meio complicado, mas usando as setas a gente consegue acessar de uma maneira mais fácil aqueles membros que estão numa estrutura de nível mais interno lá, desses tipos de dados que acabam ficando mais complexos. Então, só a ideia aqui, esse ponteiro para a hora que está apontando para essa variável que foi criada aqui, nessa hora agora. Então, a gente poderia, como se a gente usa aqui o p hora seta, h p hora seta, m p hora seta, o s ali diretamente. Ou asterisco p hora ponto, h asterisco p hora ponto m asterisco p hora ponto s, da forma como está aparecendo aqui no comentário. As duas formas são equivalentes. Então, aqui, operador ponto, operador seta. Okay, então, quando a gente trabalha com estrutura, a gente pode passar desde só um campo dessa estrutura para uma função, ou pode passar a estrutura inteira, tanto por valor quanto por referência. Então, aqui, a gente tem passando uma estrutura como parâmetro para uma função. Está a struct declarada aqui, a data com 3 inteiros, dia, mês e ano. E lá na minha função, na minha função main, eu declarei um struct daquele tipo data, chamando ela aqui de nasce. E estou passando para a função cadastrar o conteúdo dessa struct nasce. Só que eu estou passando ela por valor. Estou passando a estrutura inteira aqui, ou seja, estou criando uma cópia desse endereço aqui e passando para ela. Então, da mesma forma que quando a gente passa uma variável qualquer por valor, as alterações que ela sofre dentro da função só valem para a função, quando a gente passa um struct, vale a mesma coisa. Se a gente está passando ela por valor, a gente está criando uma cópia dessa struct. Essa cópia está sendo modificada aqui dentro da função. Na hora que eu terminar essa função, aquela cópia é descartada. E a minha variável original aqui está com os valores que ela tinha antes de entrar na função. Então, vale para struct, vale as mesmas regras para variáveis comuns. Eu posso passar tanto por valor, quanto passar por referência. A gente passa por valor, é criada a cópia. Se a gente passa por referência, então aqui eu estou criando o quê? Um ponteiro para a struct do tipo data e estou passando para ela um endereço de uma struct do tipo data. Agora sim, estou passando a struct por referência. Então estou passando o endereço de memória onde isso aqui está armazenado. Onde a minha variável do tipo struct que data está armazenada. Agora, as operações que eu faço aqui dentro com ela continuam valendo mesmo depois que a função terminar. Então, agora realmente eu estou modificando o conteúdo dessa variável, e essas modificações estão valendo na minha função principal depois que eu voltar da execução da função cadastrar. Tá? Então, array, por padrão, é passado por referência. Agora, struct continua sendo passado tanto por valor quanto por referência. Ok, aqui, mesmo exemplo. Bom, quando a gente vai passar matriz como argumento para uma função, você vê que quando a gente passou um vetor, a gente só colocou um abre e fecha colchete, e estava tudo ok. Estava
ele interpreta aquilo lá como um vetor, né, o endereço inicial daquele vetor de float, de int, né, do que quer que seja. Só que o problema é quando a gente começa a trabalhar com mais de uma dimensão, né, no caso de matrizes ou arrays de 3, 4 ou mais dimensões. Quando a gente faz isso, a gente tem que informar pelo menos uma das... a gente só pode deixar uma das dimensões em branco. Pelo menos uma delas a gente tem que informar qual é o tamanho. Por que que isso acontece? Quando a gente declara um array de n dimensões, né, se eu tenho um array de 5 linhas, 10 colunas de inteiro, para o C, aquilo ali é um endereço inicial de memória, e se as dimensões eram 5 por 10, ele vai ter 5 vezes 10 variáveis inteiras ali em sequência que você alocou. Então, se tem 5 linhas, 10 colunas, você tem 50 inteiros armazenados ali numa posição de memória que representa aquela matriz. A questão é, eu tenho o endereço inicial, eu sei que eu tenho 50 inteiros daqui para frente para ler, mas onde é que eu vou considerar que está iniciando uma nova linha, uma nova coluna? Eu tenho que saber pelo menos uma dessas dimensões para saber onde é que existem essas quebras aí, para na hora da gente interpretar a indexação. Então eu só posso deixar uma dessas dimensões ali em branco, porque a partir da outra ele sabe onde é que vão ter as quebras. A partir das outras ele sabe onde é que a gente vai estar interpretando ali a indexação para ter as quebras. Então, tomar o cuidado na hora que a gente está trabalhando com, né, no caso de um vetor, não precisa. Se é uma dimensão só precisa do endereço inicial e ele vai ler a partir dali, porque eu não vou ter quebra nessa estrutura, né? Eu não vou ter uma quebra para iniciar uma nova linha. Então não preciso saber, só tenho o inicial e vou lendo na sequência ali até o final. Agora, a partir de 2 dimensões, eu preciso pelo menos uma das dimensões, eu tenho que informar, que aqui ele vai saber que a cada 5 colunas está sendo interpretada uma nova linha ali. Então, quando ele pegar uma sequência de 50 inteiros que representa uma matriz, ele sabe que a cada 5 ele está iniciando uma nova linha. Então, quando a gente estiver trabalhando com os índices, sabe que um índice 2, 3, ele sabe a posição correta ali para ele localizar na memória. Então, só tomar esse cuidado quando a gente for trabalhar, né, com matrizes aqui, pelo menos uma das dimensões tem que ser informadas na hora que a gente declara o argumento ali da função. Okay. Então, nesse exemplo aqui, né, tem uma matriz aqui A, 5 linhas, 5 colunas. Né, estou passando ela por essa função imprime. E aí lá na minha função imprime, eu tenho que declarar, pelo menos, um dos argumentos aqui tem que informar qual é a dimensão. O outro eu posso deixar em branco, mas aqui ele está dizendo que a cada 5 colunas, ele tem uma quebra de linha. Então, ele vai saber interpretar os índices. Okay. Ok. Então, temos alguns exercícios aqui, ó. Primeiramente, a função que recebe como parâmetro um array. Acho que só os exercícios finais aqui. E alguns, revisitando alguns que a gente já fez no passado aqui, só que agora usando, né, ponteiros para a gente trabalhar. Aí vamos fazer o seguinte, né? A gente tem aula amanhã, tentem fazer esses aqui em casa, tentem dar uma rascunhada neles aí em casa. Aí amanhã a gente faz, né, faço junto com vocês esses exercícios e trago mais alguns para a gente começar a exercitar bastante esse conceito aí, tanto de funções quanto de ponteiros. Então vamos martelar bastante isso aí para a próxima prova. Tá joia? Então, até amanhã, bom resto de dia, cuidado com os besouros.